Olá pessoal, aqui é a astrofísica Thaís Storck Bergman e hoje vamos falar sobre buracos negros supermassivos. Esse vídeo que vocês acabaram de ver contém cerca de 1 milhão de galáxias e é um vídeo feito baseado no survey Sloan Digital Sky Survey, em que as imagens das galáxias foram selecionadas para representar de verdade as galáxias que foram observadas nesse survey, e a gente fez uma viagem fictícia, porque tem que ser com a velocidade maior do que a da luz, né, para poder percorrer o universo local, né, com 1 milhão de galáxias. E o que interessa aqui para nós é que essas galáxias, cada uma delas, tem um buraco negro supermassivo no centro, ou pelo menos a maioria delas, né? Então isso é um conhecimento que a gente adquiriu ao longo de décadas de investigação astronômica e nós vamos falar então sobre esses objetos na aula de hoje. Quantas galáxias existem no universo, né? Existem cerca de 100 bilhões de galáxias no universo visível. Na verdade, a gente ainda não tem certeza do qual é a extensão total do universo, mas pela observação de amostras de regiões do universo, a gente sabe que pelo menos 100 bilhões de galáxias existem no universo. E como eu falei, em cada galáxia, né, um buraco negro supermassivo no centro, que é 1 bilhão de vezes menor do que a galáxia. Então ele está num pontinho lá dentro da galáxia, né? Então é muito difícil a gente conseguir visualizar o que a gente poderia ver que seria o horizonte de eventos do buraco negro, que a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Mas ele é muito pequeno. Bom, para a gente lembrar, né, onde estão os buracos negros, vamos lembrar do nosso lugar primeiro no universo, né? Então a gente mora no nosso planeta Terra, né, o pontinho azul mencionado pelo Sagan, né, um pequeno pontinho azul, nossa Terra é um dos planetas, né, do Sistema Solar, e o Sistema Solar, né, orbita em torno do Sol, né, o Sol mais os planetas, e o Sol nada mais é do que uma das 100 bilhões de estrelas que habitam a Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? E a Via Láctea, por sua vez, está num grupo, que a gente chama grupo local. A outra galáxia grande aqui é a Andrômeda, e tem mais galáxias satélites, essas duas grandonas, né? E, por sua vez, o grupo local está no superaglomerado local, e daí a gente vai para o universo. O universo é formado por vários superaglomerados, como o superaglomerado local, que é o nosso, que é centrado no aglomerado de Virgem, né, na constelação de Virgem, se a gente quiser olhar no céu. Bom, o que são os buracos negros supermassivos? Eu começo aqui com essas duas imagens, né? Essa primeira é um modelo, né, que foi divulgado no filme Interstellar, né, em que os astronautas vão e acabam orbitando aí em torno desse buraco negro, né? E aqui o Kip Thorne fez um astrofísico que fez um modelo, né? E esse modelo foi usado no filme Interstellar, né? Mas esse ano de 2019 teve uma coisa mais impressionante, que é a primeira imagem, né, do horizonte de eventos de um buraco negro. Então o buraco negro está aqui no centro, a região escura, e ao redor a gente vê a luz de gás que está ao redor para ser capturado pelo buraco negro, né? Então essa foi a primeira imagem na galáxia chamada M87, que está a 55 milhões de anos-luz da gente. Bom, então eu vou falar na aula de hoje a gravidade, né, que é a força principal do universo, né, e que rege o comportamento dos buracos negros, a formulação newtoniana versus a formulação de Einstein. Nós temos buracos negros estelares e supermassivos. Como observamos? Falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho dessa primeira imagem do buraco negro supermassivo e o significado dela para a ciência. Bom, começando com a gravidade, né, a gente tem a formulação newtoniana da gravidade, que todo mundo vê no colégio, né, que a força é igual ao produto da massa grandona que segura uma massa pequenininha, por exemplo, né,
E aqui o G é a constante gravitacional e o R é a distância entre as duas massas. Então, se a gente for considerar essa força, por exemplo, para uma pessoa na superfície da Terra, né, a gente tem que a massa grande é a massa da Terra, a massa pequenininha é a massa das pessoas, né? E a força expressa dessa maneira, né, é o peso que a gente tem na superfície da Terra. Tá? Então, é essa força gravitacional que nos mantém presos à Terra. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu vou para um planeta muito mais massivo que a Terra, né? 1000 vezes a massa da Terra, mas que tem o mesmo raio? A força vai ficar 1000 vezes maior, né? Porque a força é proporcional à massa. Mas também a gente pode aumentar a força se a gente diminuir o raio, porque o raio está no denominador dessa expressão. Então, eu estou considerando um caso aqui de um raio, um planeta que eu consiga fazer ele bem compacto, que tenha um raio, 1 milésimo do raio da Terra, mas a mesma massa da Terra. Então, se eu coloco aqui 0,001 elevado ao quadrado, a força resulta 1 milhão de vezes maior. Né? Ok, então a gente já sabe como aumentar a força gravitacional. Se a gente continua aumentando a massa M do corpo e diminuindo o raio R. Isso vai parar aonde? Justamente num buraco negro. Né? Então eu poderia dizer assim que a gravidade muito intensa, massa grande no raio pequeno, leva a uma situação extrema em que a velocidade de escape, né, que tu teria que ter para escapar do buraco negro seria a velocidade da luz, e isso significa que nem mesmo a luz escapa. Né? Então, aqui é uma concepção artística, né, de um buraco negro, aqui para dentro, de dentro nem a luz escapa. Tá? Bom, e agora a gente também tem que falar da formulação mais moderna da gravidade, que é a teoria da relatividade geral do Einstein. Né? Então, TRG, teoria da relatividade geral. Né? Então, aqui entra a questão dos tensores, é uma formulação matemática um pouco complexa, né? Mas o que quer dizer, em resumo, essa equação do Einstein é que a curvatura do espaço-tempo é dada pela matéria e energia que está ali nesse espaço-tempo. Né? Então, o Einstein introduz essa noção de espaço-tempo, o tempo é uma outra dimensão, e a matéria, que também é equivalente à energia, ela distorce o espaço, né, o espaço-tempo, e curva ele, torna ele curvo. Né? E o que isso faz? Né? Então, quanto maior a massa, maior é a curvatura, aqui a gente está representando o Sol, né? E que curvando o espaço ao seu redor. Então, os objetos, quando forem andar nesse espaço curvo, vão ter trajetórias curvas, né? Que nem um planeta orbitando em torno do Sol, sendo capturado pelo Sol, por exemplo, né? Um objeto sendo capturado pelo Sol, mas não só os objetos percorrem trajetórias curvas num campo gravitacional, mas também a luz. Essa é a grande revolução do Einstein. Né? Então, como o espaço-tempo se curva, a luz andando nesse espaço-tempo também tem seu caminho desviado. Né? Então, aqui tem um exemplo, né, do que foi feito justamente, foi feito um teste no ano de 1919, justamente na cidade de Sobral, em que eles tentaram ver esse efeito. Né? Qual seria esse efeito? Se eu tenho o Sol, aqui totalmente fora de escala a situação, mas só para a gente entender qualitativamente, né? O Sol curva o espaço-tempo ao seu redor, e aqui bem mais longe a gente tem a Terra, né? E da Terra a gente está olhando uma estrelinha, a luz de uma estrelinha, que está um pouco assim na direção do Sol, na beiradinha, né? Só que o que acontece? Em vez de eu enxergar a luz da estrela vindo na minha direção, ela está vindo para cá e daí se curva devido à curvatura do espaço-tempo, e na Terra eu enxergo como se a estrela tivesse desviado a sua posição. Tá? E esse é um efeito que se pode medir e foi medido no eclipse em 1919, que é considerado o primeiro teste bem-sucedido da relatividade geral de Einstein, e isso aconteceu no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Né? Bom,
tenho que dizer também que isso foi possível porque ocorreu um eclipse nesse dia, foi 29 de maio de 1919, né? E o eclipse, então, tapa a luz do Sol, porque durante o dia a gente não vê estrelas, né? Então a gente precisa um eclipse para tapar a luz do Sol, a Lua passando na frente do Sol. Nesse instante, o céu fica escuro e a gente consegue, então, enxergar as estrelinhas, né? E pôde-se ver que a trajetória da estrela, ou a trajetória da radiação da estrela se curvava, né, nesse momento. Ok, tá. Bom, agora então, lembrando que a gente vai querer aumentar a gravidade, né? Então, se a gente aumenta a gravidade, o que acontece nessa formulação do Einstein? Aumenta a curvatura. Então, aqui a gente tem uma representação de objetos de diferentes gravidades, de gravidades crescentes, por exemplo. A gente tem o Sol, que curva o espaço-tempo ao seu redor. Daí nós temos uma anã branca. O que é uma anã branca? É uma estrela que chega a ter a massa do Sol, mas o tamanho da Terra. Então, é uma estrela muito densa, né? E isso, então, uma massa grande no raio pequeno, a curvatura do espaço-tempo, a gravidade é maior, a curvatura é maior. Uma estrela de nêutrons, daí, com essa mesma massa, ela tem o tamanho de uma montanha, alguns quilômetros. E então, da ordem de 3, 5, 10 quilômetros, na verdade. Tá? Com a massa do Sol seriam uns 10 quilômetros, né? Então, a gravidade maior ainda, então a gente está representando uma curvatura maior ainda. E qual é o limite, né? De novo, a gente chega ao limite de que a máxima curvatura, né? E que daí as coisas caem aqui para dentro, né? Nem a luz escapa, é a curvatura introduzida pelo buraco negro, né? E a gente tem depois a definição agora do horizonte de eventos, que já vou falar sobre isso agora. Ok, então, chegamos à conclusão, né? A curvatura é tão grande que nada escapa, nem a luz, né? Então, tem um raio, um limite, que define a partir de que distância do buraco negro não escapa mais a luz, né? Que é o raio de Schwarzschild, né? Que foi derivado a partir das equações de Einstein pelo Schwarzschild, um astrofísico, né? Bem no início lá do século XX. Tá? Então, essa é a definição do horizonte de eventos. Como dali de dentro nada escapa, isso aí é um horizonte, os eventos só acontecem dali para fora. Então, lembrando aqui, vamos considerar o raio do horizonte de eventos, né? Ele tem essa expressão, né? O raio de Schwarzschild é 2gm, m é a massa do buraco negro, e c é a velocidade da luz, né? Então, 2gm sobre c ao quadrado. Então, esse seria o raio, né, do horizonte de eventos. Então, nessa concepção artística aqui que a gente está fazendo, então a luz só escapa, não escapa a luz daqui de dentro, não escapa a radiação, né? E a gente vê uma luz difusa, na verdade, isso produz, é resultado do efeito de lentes gravitacionais, que é justamente a curvatura da luz, né, a luz das estrelas lá atrás, acabam se curvando ao redor do horizonte de eventos, e isso é a luz das estrelas que estão mais para trás. Tá? Mas isso aí é uma superfície imaginária, né? Não é uma superfície sólida, né? Então, o buraco negro é um buraco esférico, né? Ele é esférico, não é um buraco no chão, é um buraco esférico, e dali de dentro nada escapa, e a gente pode calcular. Se a gente sabe qual é a massa do buraco negro, a gente pode calcular qual é o raio do seu horizonte de eventos. Então, se a gente substitui a massa da Terra naquela expressão, G é a constante gravitacional e C é a velocidade da luz, a Terra tem um raio de Schwarzschild de 9 milímetros. Isso significa que se eu quisesse fazer a Terra virar um buraco negro, eu teria que compactar a nossa Terra, que tem um raio de 6.500 quilômetros, para 3 milímetros. Né? O Sol, que tem 700 mil quilômetros de raio, eu teria que compactar em 3 quilômetros de raio. Tá? Faltou um 3 aqui. E a gente tem os buracos negros supermassivos, que daí, então, na verdade, tem 4 milhões de sóis. Quando eu boto 4 milhões naquela expressão, aparece um raio bem maior, 12 milhões de quilômetros, mas
isso aí seria o buraco negro da Via Láctea, né? Ainda o raio de Schwarzschild dele é menor do que o raio da órbita de Mercúrio, né? Então, é uma coisa muito compacta, um buraco negro, mesmo um buraco negro de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Bom, essa teoria dos buracos negros já existe desde o início do século XX, e, bom, ficou mais desenvolvida em meados do século XX, mas nem o Einstein achava que eles existiriam na natureza, né? As ideias provém de épocas tão antigas quanto 1790, em que a gente tem os primeiros registros, né? Isso pelo John Mitchell e o Laplace, escreveram sobre estrelas negras, né? Que seria esse conceito de uma gravidade muito intensa, que não deixaria nem a luz escapar. Então, em 1916, o Schwarzschild resolveu as equações de Einstein e derivou aquele raio de Schwarzschild, né? Então, como eu falei, o Einstein não acreditava, né, que eles existiriam na natureza, porque ele achava que a natureza vai ter algum jeito de se livrar dessa situação tão exótica, né, e não acredito que isso exista, né. Então, isso aí se passaram algumas décadas e, finalmente, agora, em 2019, a gente viu a primeira imagem de um horizonte de eventos, de um buraco negro, e a gente não tem, então, mais dúvida que eles realmente existem. Bom, a gente também já estudou muito sobre eles e a gente já sabe muita coisa sobre eles. Por exemplo, como é que eles se formam, né? Então, a gente tem os buracos negros estelares, né, que são o resultado da evolução, né, de estrelas com uma massa muito grande, né, maior do que 10 vezes a massa do Sol. Essas estrelas, elas evoluem muito mais rápido que o Sol, e o final da vida delas é uma implosão do núcleo, provocado pela cessação das reações nucleares no centro. Ocorre uma queda da matéria da estrela, colapsando o núcleo, né? E quando essa matéria bate nesse núcleo colapsado, é ejetada e a gente vê um brilho enorme e vê a estrela é chamada de supernova. É como se fosse uma nova estrela, uma supernova estrela muito brilhante, tá? Então, a gente conhece algum desses objetos na natureza. Um exemplo é o Cygnus X1, né? É um sistema, né, na constelação de Cisne, é uma fonte de raio-x, por isso tem o nome Cygnus X1, o primeiro, né? Só que, então, hoje em dia a gente já sabe, de tanto estudar esse objeto, ele está aqui na constelação de Cisne, e essa é uma concepção artística do que a gente entende que esteja acontecendo. Tem um buraco negro, né, que foi o colapso de uma estrela, mas ele está acompanhado com uma estrela companheira, né, então um sistema binário, um é um buraco negro e outro é uma estrela, e essa estrela está sendo canibalizada pelo buraco negro, pelo menos as camadas externas, né, produzindo esses jatos que a gente observa, a emissão em raio-x, né. E por que a gente sabe que tem uma companheira? Porque quando a gente observa no céu, a gente vê uma estrela, a gente não enxerga o buraco negro, mas a gente vê uma estrela que, com observações precisas, a gente vê que ela se move no céu, fazendo um círculozinho, né, no céu. E então ela está orbitando alguma coisa muito massiva, a gente faz a conta da órbita da estrela, a velocidade que ela tem, e consegue chegar à conclusão que isso aqui é um buraco negro com uma massa de pelo menos 8 vezes a massa do Sol, né? E devido ao nosso conhecimento de evolução estelar, a gente já sabe que, a gente estima que existam cerca de 100 milhões somente na nossa galáxia, né? Isso porque a gente sabe quantas estrelas vão acabar sua vida como supernova, né? E a gente já tem um censo das estrelas na galáxia, a proporção de estrelas massivas, menos massivas. Então, a gente consegue extrapolar que devem ter da ordem de 100 milhões de estrelas, buracos negros, melhor dizendo, 100 milhões de buracos negros estelares na Via Láctea. Só que a maioria deles fica difícil de detectar, porque a maioria não tem companheira, né? Então, a gente não consegue enxergar o buraco negro se não tiver matéria próxima a ele, né? A matéria visível. E daí a gente, então, enxerga o buraco negro
indiretamente pela influência que ele tem no objeto que está orbitando ele. Né? Então, a gente vê a luz do objeto orbitando, e se a gente conhece a teoria da radiação, conhece a vida das estrelas, a gente, por exemplo, sabe, nesse caso, que tem uma estrela ali orbitando o buraco negro. E, em relação a isso, né, buracos negros estelares, eu gostaria de falar de uma observação bem importante, né, que foi divulgada em 2016, em fevereiro de 2016, que foi a primeira detecção de ondas gravitacionais. Né? Por que se detetou essas ondas gravitacionais justamente, né, na colisão de dois buracos negros estelares? Né? Isso porque as ondas gravitacionais também eram uma predição da teoria da relatividade geral do Einstein, mas a gente sabia que elas deveriam ser fraquinhas. Como a gente entende as ondas gravitacionais? As ondas gravitacionais são uma perturbação no campo gravitacional. E como elas são fracas, tu tem que ter um campo gravitacional muito forte para que as perturbações sejam perceptíveis. E então, um campo gravitacional forte existe ao redor de buracos negros, e quando a gente tem dois buracos negros orbitando um em torno do outro, o que acontece? Uma perturbação grande, uma variação grande no campo gravitacional. E essa variação se propaga no espaço-tempo na forma de ondas. Né? Então, isso aí foi um projeto, né, que começou nos anos 60 e somente em 2016, com a construção 10 anos ou 12 anos antes do LIGO, né, que é um detetor que usa a luz de laser, mas precisa percorrer, essa luz precisa percorrer 4 quilômetros e interferir com uma outra luz, um outro laser, num braço perpendicular, 4 quilômetros, para poder detectar essa variação do campo gravitacional, né, que são as ondas gravitacionais. Então, aqui está ilustrado, né, o que eles detectaram. Um pequeno aumento, né, na intensidade da radiação gravitacional, da onda gravitacional, não radiação, onda gravitacional, devido ao fato de que os buracos negros estavam orbitando cada vez mais rápido até eles se fundirem. Tá? Então, essa foi um resultado muito importante, também predito na teoria da relatividade geral, e que é uma maneira alternativa de se estudar buracos negros. Né? Então, a gente ainda está... Mas é uma tecnologia super sofisticada, ainda a gente tem poucas detecções até hoje. Ok. Tá, então eu falei um pouco de buracos negros estelares, e agora gostaria de falar dos supermassivos. Né? Bom, os supermassivos, eles estão no centro das galáxias. Enquanto os estelares são o final da vida de uma estrela, os supermassivos, eles estão no centro das galáxias. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente acredita que os quasares, que são os objetos mais luminosos e mais distantes do universo, são manifestação do buraco negro engolindo matéria no centro de uma galáxia. Né? Então, a gente vê que essa luz dos quasares, ela já vem bem do início do universo. Então, aqui a gente tem uma representação da evolução do universo. Então, isso aqui é só uma representação. Né? Nós estamos na data presente, que o universo tem 13,7 bilhões de anos, e tendo instrumentos sensíveis o suficiente, à medida que a gente vai olhando para longe no universo, né, por exemplo, 6 bilhões de anos, a gente está olhando 6 bilhões de anos atrás, porque demora 6 bilhões de anos para a luz que saiu daqui chegar até nós. Né? Então, entendendo o universo, estudando o seu passado, a gente chega que o pico onde tem mais formação de estrelas e onde tem mais quasares era quando o universo tinha da ordem de 3 bilhões de anos. Né? E a gente pode olhar mais tarde ainda e a gente vê que a primeira luz no universo começou nos centenas de milhões de anos e logo depois já tinha os quasares. Então, aqui a gente tinha, nessa fase bem inicial do universo, a formação das primeiras galáxias, né? E já no seu centro
se formou logo também os buracos negros supermassivos, porque a gente vê quasares a essas distâncias, que provém de um universo muito jovem, com uma idade menor do que 1 bilhão de anos. Então, os quasares se formam junto com as galáxias, né, lá no início do universo. Bom, o que são os quasares? Então, só para dar mais uma explicada sobre isso, né? Como eu disse, os objetos são os objetos mais luminosos do universo. Quão luminosos são? Os quasares, que são pontos luminosos, né? Eles são cerca de 100 vezes mais luminosos do que uma galáxia inteira, né? Quando eles foram descobertos, não se via essa nebulosidade que revela que ao redor do quasar eu tenho uma galáxia, né? Quando eles foram descobertos, esse núcleo é tão brilhante que na superfície da Terra a gente só enxergava um ponto luminoso. E com o lançamento do telescópio espacial Hubble, que tem uma definição espacial melhor, uma definição angular melhor, a gente conseguiu ver que, além do núcleo brilhante, a gente tinha uma galáxia ao redor, né? Então, isso nos anos... um pouco antes dos anos 2000, 1990, a gente começou a afirmar esse conceito de que os quasares são núcleos de galáxias que têm um buraco negro supermassivo e ele está capturando matéria, e isso faz com que essa matéria esquente, emita radiação, e essa radiação que a gente vê saindo do centro das galáxias, né? Agora, como é que ele pode ser tão brilhante? Qual é a fonte de energia do quasar, né? Então, é isso que é muito interessante, né? Então, a fonte de energia é justamente a transformação da energia gravitacional da massa que cai no buraco negro em radiação que a gente observa, né? Então, essa massa que é capturada pelo buraco negro, quando ela chega muito próxima, ela forma esse disco por conservação de momento angular, né? Isso aqui é uma imagem artística, né? E esse disco orbita cada vez mais rápido, a matéria vai indo para o centro, por fricção, ele vai aquecendo e vai emitindo radiação. Então, essa radiação é muito, muito intensa, né? E de tal forma que, numa galáxia que tem muita matéria sendo acretada ao buraco negro, o brilho fica maior do que a galáxia inteira, né? Então, qual é essa fonte de energia? É justamente a energia gravitacional que se transforma na radiação do disco e também, muitas vezes, saem jatos de partículas aceleradas por campos magnéticos que se desenvolvem no disco. Então, a gente pode, né, fazer uma conta e a gente chega à conclusão seguinte: para cada massinha M que cai num buraco negro, que é capturado por um buraco negro, 10% de MC2 é a energia gravitacional liberada nessa queda, né? Então, o que significa isso? MC2 é a energia de repouso da massinha M, tá? A gente, quando quer saber se digamos, um processo energético é eficiente, a gente sempre diz quanto por cento da massa deu origem à energia. Então, numa combustão, né, uma queima, sempre quanto por cento da massa que tu colocou ali para queimar um carvão, por exemplo, se transformou em energia, né? Então, essa é a eficiência. E, em geral, aqui nesses processos que a gente está acostumado, de queimas, etc., a eficiência é 0,00001, né? Estou chutando assim, mas é muito baixa, só para dizer que é muito baixa, né? Então, essa eficiência de 10% é algo fenomenal, né? Para a gente ter um parâmetro de comparação, eu estou comparando aqui com a mais eficiente forma de geração de energia que a gente conhece aqui, que é feita em laboratórios na Terra, que é a fusão nuclear, né? A fusão nuclear, o resultado líquido é tu pegar 4 núcleos de hidrogênio, que são prótons, e acabar fundindo, através de reações intermediárias, num núcleo de hélio, né? Então, a fusão nuclear, para cada grama, ou para cada massinha que tu joga ali na reação nuclear, ela te dá de volta 0,007, né? Então, é
0,7%, enquanto que na queda de massa no buraco negro é 10%. Né? Então, a queda de massa no buraco negro é muito, muito mais eficiente do que a fusão nuclear. Então, por isso que a gente diz, né, se a gente conseguisse até controlar essa maneira de gerar energia, né, se a gente conseguisse domesticar ou ter um buraco negro e um disco de acreção, jogando matéria lá e fazendo o disco de acreção, seria o mais eficiente gerador de energia do universo. Tá? Então, porque o campo gravitacional é muito grande e essa queda produz uma grande quantidade de energia. E como um filme, uma imagem, diz muito mais do que palavras, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pedaço de um filme, né, que é um vídeo que eu peguei da internet, chamado The Largest Black Holes in the Universe, produzido pela Space Rip, né, e que é, na verdade, uma simulação de um buraco negro supermassivo acretando matéria. E ali também aparece nesse filme os instrumentos que a gente usa para observar os buracos negros. Então, lembrando, é uma simulação que vocês vão ver e os instrumentos para observá-lo. There's evidence of something even more ominous. A breed of black holes that have reached incomprehensible size and destructive power. It's taken a new era in astronomy to find them. High-tech instruments in space, tuned to sense high-energy forms of light, X-rays and gamma rays, that are invisible to our eyes. New precision telescopes, equipped with technologies that allow them to cancel out the blurring effects of the atmosphere and see to the far reaches of the universe. Peering into distant galaxies, astronomers are now finding evidence that space and time can be shattered by eruptions so vast they boggle the mind. We are just beginning to understand the impact these outbursts have had on the universe around us. Nesse vídeo que vocês acabaram de ver, vocês viram uma simulação da massa capturada por um buraco negro e sendo sugada por ele. Né? Então, é uma concepção artística do que deve estar acontecendo na vizinhança de um buraco negro. Além disso, vocês viram também os instrumentos que a gente usa para observar os buracos negros. Né? Então, a radiação X é observada por satélites, né? Telescópios gigantes lá no Mauna Kea que apareceram, que é o Gemini, por exemplo, que nós usamos no nosso grupo de pesquisa, com laser para fazer a técnica de ótica datativa e corrigir o efeito de turbulência da atmosfera. Então, ali apareceu como que a gente faz essas observações dos buracos negros supermassivos. E agora, então, eu passo a explicar um pouquinho do meu trabalho, né, de pesquisa sobre os buracos negros supermassivos, e eu tenho dois aspectos que eu costumo estudar. Né? Dois projetos principais. Um deles é a alimentação do buraco negro supermassivo. Então, para entender por que eles existem, a gente tem que entender o que alimenta eles. Né? Então, eu tenho um review que recém publiquei na Nature Astronomy, agora em janeiro do ano de 2019, que se chama, né, Vínculos Observacionais na Alimentação de Buracos Negros Supermassivos. Então, eu criei essa figurinha, né? Então, só para explicar rapidamente para vocês o meu tema de pesquisa. Então, aqui são diferentes escalas, né, observadas numa galáxia que tem um buraco negro no centro. Então, em escalas galácticas, né, bem grandes, eu vejo interações entre galáxias. Em escalas intermediárias, eu vejo estruturas como as barras, né, e as interações, assim como as barras, elas produzem um influxo de gás para o centro. Mais para o centro ainda, né, algumas centenas de anos-luz, né, dentro da galáxia, eu tenho essas espirais nucleares, discos de gás molecular, né, e esse material é, na verdade, material indo em direção ao centro
para depois alimentar os buracos negros. Então, a próxima fronteira que a gente está estudando agora é o que acontece bem na vizinhança do buraco negro, porque a matéria vem de escalas grandes até chegar na vizinhança do buraco negro, e aqui a gente tem um modelinho, né, do que deve ser que esteja acontecendo, bem em escalas de poucos anos-luz, um ou 2 anos-luz aqui, né? Então, o buraco negro, o disco, e aqui nuvens de gás na vizinhança do disco. Então, isso aqui ainda é um esquema que a gente está aprendendo ainda sobre essa região. Um outro trabalho que eu faço é o que a gente chama de feedback, né, dos buracos negros supermassivos. O que é esse feedback? Os discos de acreção, né, aquele material que vai cair no buraco negro, ele também colima jatos de partículas, né, ou ventos, muitas vezes. Aqui a gente tem um exemplo de um jato, a galáxia está aqui no centro, e esses jatos são tão poderosos, que eles saem da galáxia e vão lá impactar o meio intergaláctico, né? Então, eu estudo o que acontece, o que esses jatos fazem na galáxia aqui, né? Porque acabam influenciando a evolução das galáxias, né? E isso é importante porque o universo é do jeito que é, porque também a gente tem esse impacto, né, desses fenômenos aí como os jatos e ventos que saem dos discos de acreção na galáxia vizinha, né? Bom, então, aproveito também fazer uma divulgação aqui, né, de que a gente vai ter, de 2 a 6 de março de 2020, em Bento Gonçalves, um simpósio para estudar esses efeitos de feedback, né, Galaxy Evolution and Feedback Across Different Environments. Ok, um outro tema de pesquisa que eu faço também, né, é observar a luz que vem do gás bem próximo ao núcleo, né? E eu descobri, na verdade, uma emissão bem interessante e bem particular do centro de uma galáxia, núcleo de uma galáxia chamada NGC 1097, né? Então, essa é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no centro, né? Mas ninguém tinha visto uma luz associada à matéria caindo nele. E então, eu fui a primeira a ver, no caso dessa galáxia, um disco de acreção, as partes mais externas desse disco de acreção, e aqui a gente tem um modelo, né? Só que ao invés de eu enxergar o disco, a imagem do disco, eu enxerguei só uma assinatura, que a gente chama assinatura cinemática, e vou tentar explicar o que é isso. Então, aqui a gente tem aquela região central, essa galáxia, ela tem um anel de formação de estrelas, e esse anel está ampliado aqui, e o que eu encontrei, o sinal do buraco negro, bem aqui no centro, né? Bom, repetindo aqui, né, a imagem do anel, né, o que a gente faz? Faz uma técnica chamada espectroscopia para analisar a luz do núcleo e das regiões vizinhas ao núcleo. Então, quando eu analiso e passo por uma rede de difração, que é o princípio de um espectrógrafo, né, eu consigo espalhar a radiação nos diferentes comprimentos de onda, e eu tenho um espectro, né? Então, nesse caso, eu fiz um espectro da posição A, que é esse monte de linhas aqui, um espectro B e C, fiz uma média, esses outros aqui, né? E o que estão dando esses espectros? O que eles estão mostrando? As linhas para cima são chamadas linhas de emissão. As linhas para baixo são chamadas linhas de absorção. As linhas para cima vêm do gás. As linhas para baixo vêm das estrelas. Então, eu observei esse núcleo, vi que tinha tanto linhas para baixo como linhas para cima. Quero ver só as linhas para cima porque eu quero ver o gás ali. Então, subtrai o espectro da região B e C, que não tem gás, e daí isolo só as linhas de emissão, né? Então, é isso que eu fiz nesse estudo, e, na verdade, eu esperava encontrar um monte de linha fininha, assim, e eu encontrei essa coisa gorda aqui, que é uma linha que a gente chama de duplo pico, e quando a gente usa o efeito Doppler da luz, a gente calcula que isso aqui aparece quando eu tenho um disco de gás um pouco inclinado, girando a uma velocidade que produz esse alargamento da linha, que era da ordem de
10.000 quilômetros por segundo. Então, isso aqui é uma assinatura no espectro, uma assinatura cinemática, que eu tenho gás girando num disco com velocidade de 10.000 quilômetros por segundo. Essa foi a grande descoberta, e essa velocidade é enorme, né? É 10.000 quilômetros em cada segundo, não é por hora, é por segundo, né? Então, é uma velocidade altíssima e precisa um objeto, um campo gravitacional muito, muito intenso para produzir essa velocidade, né? E isso vem lá de um pontinho que eu não conseguia definir. É um pontinho, uma coisa tão pequena que eu não conseguia fazer uma imagem. Só a luz que eu analisei e que mostrava esse efeito aí, né? Então, na verdade, o que eu faço? Eu pego essa luz, então, embora tenha as linhas fininhas, elas não me interessam muito, eu só me interesso por essa parte mais larga aqui. Aqui são dois superpostos, e aqui eu tenho um modelo para esse azul, né? Então, esse modelo é, digamos, ilustrado aqui, né? Então, na verdade, eu estou enxergando esse disco um pouquinho de baixo, e esse disco está girando, o material está girando, eu tenho uma assimetria no disco, e eu tenho gás vindo e gás vindo produz esse lado da emissão, gás indo produz aquele lado da emissão, por efeito Doppler, né? Então, eu consegui modelar através de um disco, na verdade é um anel de gás, que está em rotação em torno de um buraco negro, com velocidades altíssimas, 10.000 km por segundo, mais ou menos, e esse disco tem um raio interno de 200 raios de Schwarzschild até 800 raios de Schwarzschild, que a gente já definiu, já expliquei para vocês o que é, né? Então, o raio de Schwarzschild é o horizonte de eventos, então está bem pequenininho lá no centro, e eu estou vendo um material bem mais longe, mas que ainda assim, ainda a gente não consegue definir espacialmente, só é um ponto luminoso e que eu analiso a luz e tenho, então, a evidência da presença desse disco em rotação. E agora, quer dizer, em 2017, eu publiquei um paper também, onde eu descobri esses duplo pico aqui, daí fiz uma deconvolução, etc., um processamento nos dados, e que várias galáxias têm essa emissão, né? Então, muita gente acredita que isso são discos, muitas vezes transientes, de material capturado pelo buraco negro, né? Então, tem uma teoria de que, por exemplo, no centro das galáxias, o buraco negro está quieto até que uma estrelinha passe muito perto dele, daí é destruída pelas forças de maré, que são muito intensas na vizinhança do buraco negro, e forma esses discos. Então, esse é um cenário possível. Tá. Bom, então, como eu falei para vocês, a maioria dos estudos são feitos sem a gente ter a imagem do disco. Mas tem gente que está atrás dessa imagem do disco, né? Então, um time é esse time do Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, que é lá em Garching, perto de Munique, né? Em que eles usam o VLT, Very Large Telescope, que é um conjunto de 4 telescópios com espelhos de 8 metros cada um, que trabalham juntos, né? A luz deles 4 vem num instrumento que combina a luz e simula um telescópio gigante que teria um espelho que iria desde um extremo desse telescópio até aquele outro. Então, um telescópio gigante, né? Isso aí se chama técnica de interferometria, para poder observar os discos desses de acreção, mas fazer uma imagem, não só um modelo, né? Então, eles estão agora, isso é uma coisa super atual, estão começando a conseguir observar as partes externas do disco de acreção em galáxias próximas. Mas eu queria falar um pouco agora desse resultado assim bombástico que saiu esse ano sobre a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro, né? Então, qual que é a problemática? Já é difícil de ver o disco, que é bem maior, é milhares de vezes maior do que o raio do horizonte de eventos. Então, se tu quiser observar o raio do horizonte de eventos, vai precisar um telescópio bem maior, não adianta combinar os 4 VLT, que não vai adiantar, né? Então, para entender a problemática, né? Então, a problemática é a seguinte: nós queremos fazer uma imagem definindo o raio de Schwarzschild.
e nós estamos aqui na Terra. Tá, bom. Para entender, primeiro eu estou fazendo uma observação da Lua, para explicar para vocês como que a gente entende isso aí, tá? Então aqui a gente estamos na Terra observando a Lua, né? A gente já sabe qual é o raio da Lua, sabe a distância da Lua à Terra, então a gente sabe que esse ângulo aqui, na verdade, como esse ângulo é muito pequeno, a gente pode botar ele em radiano, vai ser o raio da Lua dividido pela distância da Lua. Quando a gente pega o raio da Lua, 1.737 quilômetros, e divide pela distância, 375 mil quilômetros, eu chego que o diâmetro angular, esse θ aqui, esse ângulo, é meio grau, tá? Só que então, agora isso aí seria para observar a Lua, né? Meio grau no céu tem a Lua. Se eu quisesse observar um disco de acreção numa galáxia dessas que eu estudei, aqui em meio grau é 0,0046 radianos. O disco de acreção seria 10 na menos 9, seria 0 mais 8, 9 e um 1 no fim, né? Então, para observar o disco de acreção, né, esse diâmetro aqui teria que ser 10 na menos 9 radianos, né? Muito, muito menor do que o diâmetro da Lua. E isso ainda está difícil, né, para os nossos instrumentos. Se eu quiser agora olhar o horizonte de eventos, né, mas daí eu olho ou na Via Láctea ou numa galáxia relativamente mais próximo daqueles que eu estava estudando, é 10 na menos 10 radianos, né? Então, isso aí seria um 0 com 9 zeros depois da vírgula e um 1 radiano, né? Então, isso aí é uma coisa muito, muito pequena. Para a gente ter uma noção, é o equivalente a gente conseguir fazer uma imagem de uma laranja na Lua, né? Então, a gente só enxerga as crateras, que são muito grandes, né? Então, como é que eu vou enxergar uma laranja na Lua? Esse é o desafio tecnológico para conseguir observar o horizonte de eventos do buraco negro da Via Láctea, né? E de algumas galáxias próximas. A M87 tem um buraco negro gigante, então, embora ela seja mais longe, no fim o tamanho angular é semelhante do horizonte de eventos do buraco negro da Via Láctea. Então, como é que eu consigo observar aquele ângulo θ, né? A relação entre o ângulo que eu preciso observar, o comprimento de onda da radiação e o diâmetro do telescópio é essa aqui, tá? Se eu quiser agora, nessa expressão, eles usaram, por exemplo, essas antenas de rádio, comprimento da onda da ordem de 1 milímetro, né? E esse ângulo eu tenho que botar 10 na menos 10 radianos. E daí eu tenho qual é que é a abertura que eu preciso ter. Se eu substituir isso aqui, eu chego que, para o buraco negro da Via Láctea, nesse comprimento de onda aqui, eu preciso um diâmetro, um telescópio com um diâmetro de 17 mil quilômetros. Né? 17 mil quilômetros, isso é maior que o diâmetro da Terra. Né? Então, ainda eu botei da ordem da Terra, mas é maior ainda. Né? Então, para eu conseguir enxergar aquela laranjinha na Lua, que é enxergar o horizonte de eventos do buraco negro da Via Láctea, e mesmo da M87, eu precisaria um telescópio que tivesse uma antena do tamanho de toda a Terra. Né? Então, isso aí é impossível, né? Então, os cientistas tiveram uma ideia muito inteligente, bom, que eu já mostrei anteriormente no estudo dos discos de acreção, que é fazer essa técnica de interferometria. O que é essa técnica de interferometria? Né? Tu colocas antenas em lugares estratégicos da Terra e todas elas apontam ao mesmo tempo para o alvo que tu queres. Então, o núcleo da Via Láctea ou o núcleo da galáxia M87. Né? E então, isso é equivalente, quando tu combina o sinal de todas essas antenas, é equivalente a ter uma antena do tamanho da própria Terra, né? Do diâmetro da própria Terra. Né? Então, aqui é isso que foi feito, né? E esse consórcio de todos esses telescópios e observatórios é chamado Telescópio de Horizonte de Eventos, porque o objetivo é
observar o horizonte de eventos, né? E de objetos, de buracos negros supermassivos relativamente próximos, tá? Então, eles escolheram uma combinação de distância e tamanho do horizonte de eventos, eles escolheram o buraco negro da Via Láctea, que a gente chama Sagitários A estrela, da M87, e esses outros são quasares bem próximos, Centauros A, são galáxias que a gente sabe que o diâmetro angular do buraco negro, do horizonte de eventos, seria possível de enxergar com essa tecnologia aí de interferometria. Só que, quando eles fizeram as observações, por enquanto, o único que deu resultado, que deu para enxergar o horizonte de eventos, foi a M87, que é uma galáxia que está a 55 milhões de anos-luz de distância, né? E esse resultado, então, foi divulgado bombasticamente no dia 10 de abril desse ano, de 2019. Eu aqui aproveito a mostrar uma foto que eu visitei uma dessas antenas, na verdade, é um dos observatórios mais importantes dessa rede de observatórios espalhados pelo mundo, que é o Atacama Large Millimetric Array, que a gente chama ALMA, né? E o ALMA, então, na verdade, ele contribui com 66 antenas, né? Ele próprio é um interferômetro, mas ele, combinado com antenas por todo o mundo, se torna mais poderoso, né? E a gente, até um tempo atrás, estava lutando para entrar no ALMA e precisávamos acesso ao European Southern Observatory. Eu aproveitei a colocar isso aí, que é um pleito dos astrônomos, que a gente não vai desistir dele, por enquanto está muito ruim para conseguir a gente participar disso aí, está difícil, não tem investimento suficiente, mas não vamos desistir, porque o ALMA é um dos instrumentos mais modernos atualmente, e ele vai ser usado para encontrar a vida fora da Terra. Ele vai estar observando moléculas, ele observa o comprimento de onda de milímetros, é onde as moléculas emitem, né? E moléculas têm tudo a ver com a vida, então, quem sabe é o ALMA que vai descobrir o primeiro sinal de vida fora da Terra. Bom, aqui é só mais um pouco de informação sobre como é feito a combinação do sinal, né? Esses dados coletados pelas diferentes antenas, eles não conseguem viajar pelos caminhos, cabos e fibras ópticas no mundo. Então, na verdade, os dados de cada antena são armazenados em discos, junto com um padrão de tempo de relógio atômico, e eles vão, então, para o Max Planck Institute, ou então para o MIT nos Estados Unidos, e daí, então, a análise dos dados, né, e a combinação dos dados demora muito tempo. Nesse caso da primeira imagem, demorou 2 anos, né? E daí se viu, então, o resultado da sombra do horizonte de eventos do buraco negro supermassivo da M87. Ele é gigante, né, 1000 vezes maior que o do Sol, né? E mesmo a galáxia estando mais longe, como o buraco negro é muito maior, se deu para ver a silhueta do horizonte de eventos, né? E essa é, então, a famosa imagem, né, que vocês já devem ter visto, porque estava em todos os jornais do mundo, né? Que é a primeira imagem que se conseguiu fazer de um buraco negro supermassivo. Na verdade, isso aqui, essa sombra é o horizonte de eventos, mas, na verdade, essa beiradinha é 2 vezes, 0,6 o raio de Schwarzschild. Então, é uma questão também de efeitos da distorção do caminho da luz aqui, da matéria que está ao redor do buraco negro, pelo efeito de lente gravitacional. Mas, aqui dentro, deu para delinear, mesmo que seja maior que o raio do horizonte de eventos, deu para delinear ver que tem o buraco negro ali, né? E é bem interessante que a gente já trabalhava com modelos, né, do que deveria acontecer, e o modelo, quer dizer, a observação não foi tão longe do modelo, né? Então, quer dizer, a gente estava fazendo a coisa certa, né? Tá? Então, só para dar crédito às pessoas que conseguiram isso, né? Vou mencionar 2 pessoas, o diretor do telescópio do horizonte de eventos, o Shepard Dolleman, do Center for Astrophysics, lá no Smithsonian Center for Astrophysics, em Harvard, né? Então, eles disseram alguma frase, ele falou: nós estamos dando para a humanidade a primeira visualização de buraco negro, uma porta para fora do nosso universo, ou seja,
Bom, na verdade a gente não sabe como é que está a matéria dentro do buraco negro, talvez é isso que ele esteja se referindo, né? Então, aqui uma outra cotação, né, do presidente do Conselho Científico do Event Horizon Telescope, né, o Telescópio do Horizonte de Eventos, né, dizendo o seguinte, submerso numa região brilhante, como um disco de gás brilhante, né, a gente espera que os buracos negros criem uma região escura semelhante a uma sombra, que isso foi predito pela teoria da relatividade geral do Einstein, e a gente nunca viu isso antes, agora estamos vendo pela primeira vez, né? E aqui, então, saíram vários artigos, 6 principais artigos, descrevendo toda essa observação e o processamento de dados, né, para chegar a essa imagem, né? E qual é o significado, né? Então, eu diria assim, mais uma confirmação da existência dos buracos negros supermassivos, mais uma confirmação que a teoria da relatividade geral ainda vale, né? E que a predição da curvatura do espaço-tempo em condições extremas, né, realmente se confirma, né? E além do triunfo tecnológico dessa técnica de interferometria, porque é uma coisa bem complexa se combinar um sinal de vários observatórios, né, trabalhando juntos, né, mais de 200 pesquisadores trabalharam na obtenção da imagem, no processamento, para chegar àquela imagem final. Então, isso aí é o significado dessa imagem finalmente obtida, né? E interessante que essa imagem, então, ela foi divulgada 100 anos depois do primeiro teste da relatividade geral, que foi, como eu mencionei anteriormente, ocorreu na observação do eclipse do Sol em Sobral, em 1919. Né? Então, é mais um momento histórico para a teoria da relatividade geral. 100 anos depois do primeiro teste, a gente tem um outro teste, né, agora, da teoria dos buracos negros. E para finalizar, então eu só gostaria de deixar uma mensagem aqui, né, que dada a evolução que a gente tem do universo, né, se a gente der tempo suficiente para os buracos negros, eles vão capturando a matéria ao seu redor e cada vez crescendo, né, o horizonte de evento ele aumenta com a massa do buraco negro. Só que isso é um processo muito lento, né? Nós estamos no universo, a idade atual, 13,7 bilhões de anos, né? Em 100 trilhões de anos, né? Então, bem mais do que 1000 vezes mais, né? Dado outras 1000 vezes a idade atual do universo, né? 10.000 vezes, na verdade, né? Todas as estrelas vão morrer, porque ainda a gente tem no universo estrelas se formando e morrendo, só que a fase de máxima formação de estrelas no universo já passou, né? Foi no primeiro bilhão, no segundo bilhão de anos do universo, agora a formação de estrelas está diminuindo porque tem menos gás sobrando, o gás quando está ali livre, ele colapsa e forma estrelas, né? E as estrelas vão morrendo, o gás vai acabando, né? Então a gente tem essa estimativa, dada a evolução do universo, como a gente observa hoje em dia, em 100 trilhões de anos todas as estrelas vão morrer, então terminou a era estelar, e daí então a gente só vai ter estrelas colapsadas, que a gente chama a era das estrelas degeneradas, estrelas de nêutrons, estrelas anãs brancas, né? E mesmo elas vão apagar, porque a energia vai sendo emitida, né? E então a gente diz que agora então a gente trabalha com potências de 10 na 38, né? Então a gente não tem mais nem palavra para descrever esse monte de zero, né? Seriam 10 com 38 zeros, né? 1 com 38 zeros. Até 10 na 100, 1 com 100 zeros do lado. Então, a gente vai começar a era dos buracos negros. O que significa isso? Que, dado o tempo suficiente, atualmente uma estrela é capturada pelo centro da Via Láctea, por exemplo, a cada 10.000 anos. Mas se a gente espera todo esse tempo, né, ela vai capturando, o horizonte de eventos vai ficando maiorzinho,
maior probabilidade de captura e assim vai crescendo. E a gente, então, nas galáxias, a última coisa a sobreviver vão ser esses buracos negros supermassivos que vão acabar engolindo toda a sua galáxia, mas isso é uma coisa a perder de vista, né? E daí a gente vai acabar com o universo totalmente escuro, porque o universo está expandindo, ficando mais frio, acabando as fontes de luz. E então a ideia é que, a menos que a gente tenha uma outra descoberta que mude esse caminho, esse parece ser o caminho mais provável agora, né? Então, para sumarizar o que eu tentei passar para vocês na aula de hoje, né, eu quis contar do buraco negro, né, que o buraco negro mais o disco de acreção é um eficiente gerador de energia, né? Então, se a gente conseguisse, digamos, domesticar buracos negros, eles seriam os melhores geradores de energia que existiriam no universo. Essa energia toda emitida dos discos de acreção acaba produzindo um feedback que influencia a evolução das galáxias. Então, isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Então, a gente vê, quando tem um buraco negro sendo uma galáxia, a gente vê aquela região brilhante e a gente vê muitas vezes ejeção de matéria e a gente quantifica isso para ver qual é o efeito na evolução da galáxia, porque a galáxia poderia crescer, 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 mas o buraco negro, digamos, o disco de acreção a emitir essas ejeções, a ter essas ejeções, impede que a galáxia cresça muito, né? Então, modelos sem buracos negros não conseguem responder a evolução do universo, não conseguem reproduzir. Tem que botar esse feedback, senão as galáxias vão crescendo tamanhos muito maiores do que a gente observa, tá? E então eu contei para vocês também que nós estamos numa fase em que a gente está começando a poder fazer imagem, enxergar os discos de acreção e também o horizonte de eventos. A gente teve a primeira imagem, no caso, do horizonte de evento, né? Isso requer instrumentos cada vez maiores, cada vez mais sofisticados, né? Falei um pouquinho de ondas gravitacionais, que é uma outra coisa, um outro assunto bem moderno, né? E também finalizei dizendo, né, que o futuro do universo é dos buracos negros e por isso que eles são importantes, entre outras coisas. Finalmente, é só mostrar alguns colegas e alunos, né? O trabalho que a gente faz de pesquisa é sempre feito em equipe, a gente tem muito bolsista, né? E agora a gente está contente, parece que as bolsas vão ser devolvidas, né? Então, as bolsas são essenciais para o nosso trabalho de pesquisa, porque a gente não consegue fazer a pesquisa sozinho. Eu também tenho uma página aqui no Instituto de Física, onde eu posto algumas coisas sobre buracos negros e sobre outros assuntos, tem um Facebook, e eu estou fazendo uma série de drops astronômicos contando a história do universo. São apresentações de 5 minutos, 6, contando em capítulos a história do universo. Era isso que eu tinha para falar hoje.